gostaria, se você tem Bíblia ou mesmo no celular, você abrisse agora em Colossenses 3, do versículo 8, leremos até o versículo 14. Depois você pode guardar o celular, que ele não vai ter nenhuma utilidade aqui mais. Ele só vai ser útil depois que acabar o culto, você vê lá fora as mensagens. Mas por favor, não use o celular mais depois desse momento. Colossenses 3, do versículo 8 ao 14. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Preste atenção. Isso que? Ira, isso que? Indignação, isso que? Maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revesti-vos do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cítro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobretudo, isso revestido do amor, que é o vínculo da perfeição. Até aí. Pai, continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Lembrando mais uma vez a igreja que a partir de agora usar o celular, você está contra o Espírito Santo. Você está fazendo uma coisa que não agrada o Espírito Santo, que deveria estar dentro de você. Tá certo? Ao iniciarmos mais um ano no calendário, bênção que Deus tem concedido a nós 2025. Nós sonhamos, todos nós. Começamos com o nosso coração cheio de expectativa, de esperança, considerando que não foi tão fácil para muitos de nós o ano de 2024. Alguns enfrentaram dificuldades, outros enfrentaram dificuldades gigantescas. E quem de nós não lembra o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Eu tenho certeza que se alguém de nós tivéssemos uma oportunidade de estar lá, tem muita gente sofrendo até hoje as consequências daquela enchente terrível. Então 2024 no Rio Grande do Sul foi muito difícil. E nós precisamos começar esse ano novo. É comum as pessoas refletirem mais abertamente, fazer seus planos e projetos. Muitos aproveitam o começo do ano para fazer mudança na alma, uma faxina no coração, tomando a decisão de livrar-se de algumas coisas e tomar decisões de conquistas, e isso é muito bom. O procedimento abençoador nesse tempo é orarmos pedindo a Deus sabedoria para não repetirmos os mesmos erros que cometemos o ano passado. Interessante que eu fui dar uma palavra no almoço, muita gente, e a gente conversa com todo mundo, e lá eu encontrei uma pessoa que ela tem dificuldade de perdoar uma outra pessoa, e eu disse para ela que ela estava morrendo aos poucos, ela estava tomando veneno, sendo que a outra pessoa já nem sabia mais do fato que aconteceu há anos atrás. A gente precisa deixar para trás coisas que aconteceram conosco no passado. E a gente percebe que ela usou a seguinte expressão para mim: mas pastor, eu não consigo. Não sou pastor dela,
nem é cristã, não sou nada para discutir isso com ela. Mas eu fico pensando quantas pessoas estão frustradas porque as coisas não aconteceram do jeito que você quer. E nós, trazendo uma palhazinha, porque é importante, ligado à mensagem de hoje, atitudes para este ano novo. Nós falamos domingo passado que nós temos que olhar para o passado com gratidão, não importa o que aconteceu, agradeça a Deus. A Natália falou numa das músicas de adoração sobre isso, ela expressou. Está com enfermidade, agradeça a Deus. Está empregado, agradeça a Deus. Está desempregado, agradeça a Deus. Está com problema no casamento, agradeça a Deus. Confia que Deus vai mudar. E a gente falou aqui semana passada, Natália, que nós precisamos ser grato pelo nosso passado. E nós só vamos ser grato pelo nosso passado quando nós entendermos que Deus está no controle de tudo. Outro hino que foi cantado aqui. Nós precisamos entender que, tendo o nosso Deus no controle de tudo, nós precisamos pensar no presente. E eu disse lá no almoço de um aniversário de 90 anos, que coisa linda você fazer 90 anos, ter uma família toda reunida. E eu me senti muito honrado de ser chamado para dar uma palavra. Mas eu disse àquela multidão que estava lá, ele não volta a ser de 40, ele está indo. Eu posso ir antes dele, mas ele está indo, ele está com 90. Mas hoje é o momento de nós comemorarmos, é um almoço delicioso, estamos todos juntos aqui, presente, é o momento, é agora, é a história do momento. Mas nós precisamos entender que o momento passa, o presente vai passar. E a última coisa que nós falamos no culto passado, falei também lá, aproveitei essa palhazinha, é o futuro. Qual é o seu futuro? Qual é o meu futuro? Nós almejamos alcançar a graça de Deus de irmos para Jerusalém Celestial, vivermos com o Senhor. Esse com certeza é o meu, é o seu, é o nosso projeto. Talvez alguns dias nós estamos semeando chorando. Talvez alguns dias nós estamos passando tremendas dificuldades. Mas nós vamos ter o regozijo. Nós vamos ter a recompensa. Porque a recompensa, quem prometeu, é fiel. E isso vai acontecer daqui a pouco, se nós conseguirmos entender que o futuro será para sempre. Teremos um novo corpo, não ficaremos doentes, não teremos problema de emprego, não teremos pressão de trabalho, nada. Nós vamos servir ao Senhor com prazer, com alegria, eternamente. Esse é o futuro. Voltando para a mensagem dessa noite. Essa foi domingo passado. Atitudes para o ano de 2025. O que a gente deve fazer? Os erros do passado são como roupa suja que você tira do corpo e coloca uma roupa limpa. E isso precisa nós entendermos que a palavra de Deus nos recomenda a não voltarmos aos erros do passado. Se 2024 for um ano que você não leu Bíblia, é passado, é erro. Mas não vá para 2025 fazendo a mesma coisa. Se 2024 você não orou, não vá para 2025 com a mesma visão de deixar de orar. Nós temos que ter na nossa mente não continuarmos errando. E a palavra de Deus diz que o livro dele, que é o que dá o futuro para nós, a eternidade, que nós temos que estudar, meditar, ler diariamente. Não se alimenta num culto de domingo à noite, também, mas é muito pouco. A nossa alimentação, ela precisa ser diária.
Nós não podemos entrar 2025 com os mesmos erros que nós cometemos passado. Paulo escreveu aos cristãos que moravam na antiga cidade da Ásia, em Colossos, hoje está localizado na Turquia. Em sua carta aos cristãos de Colossenses, Paulo disse duas palavras interessantes: despido e revestido. Versões da Bíblia mais erudita, aquelas que trazem termos para os doutores entender, fala despojai-vos, revesti-vos. Despojar é despir, é tirar o que a gente faz quando tira uma roupa suja que está incomodando, e revestir é você ir lá no seu guarda-roupa e pegar uma roupa limpa para usar. O apóstolo Paulo está falando, tem coisa suja no ano passado que você fez, atitudes erradas que você tomou, agora você deve livrar delas. Por quê? No guarda-roupa espiritual, graças a Deus, tem virtudes nobres lá, tem atitudes abençoadas lá para vestir, para você usar em sua vida. Então nós precisamos entender a questão da reflexão. Primeiro, nós precisamos entender que é o primeiro culto de 2025. O que você deve deixar de fazer este ano de 2025, você falhou em 2024. Senão você vai chegar no final do ano com as mesmas falhas. E o que você deve começar a fazer que você não fez? E eu recomendo, como pastor, com muita clareza para você, irmão, não existe cristão que vai crescer na fé se você não gosta de ler Bíblia e nem lê. Você vai ficar na onda do que os outros falam. Você tem que ficar no que a palavra de Deus fala que você é. Você tem que pensar como Deus pensa. E a revelação do Espírito Santo está na sua palavra. E é isso que nós temos trazido para cá. Eu trago, o pastor João Marcos traz. Então, o texto bíblico diz assim para nós: agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas. Qual coisa? Ira, indignação, maldade, blasfema, linguagem obscena. Não mintam uns para os outros. Quantas vezes a gente fala da mentirinha branca? Não existe isso. É brecha para o inimigo entrar e te destruir. Talvez você seja uma pessoa briguenta, ranzinza. No passado, você chegava num ambiente, em casa, na sala de trabalho, num ambiente que ficava pior. É hora de você parar isso, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui: tenha domínio próprio lá no armário. O Espírito Santo ajeitou tudo. Você pode ter o controle das reações, independente daquilo que as pessoas fazem com você. Quem sabe seu coração se alimentou de maldade, de desejo do mal do outro, pensou em derrubar alguém. Quem sabe você também foi desbocado numa linguagem e numa conversa inconveniente. A palavra do Senhor está dizendo: é hora de você largar isso de mão. É hora de você dar uma mudada na sua vida, deixar os vícios para trás, os pecados habituais para trás, essas coisas como roupa suja que você deve abandonar, você deve despir delas. É o que o texto está dizendo para nós: despojai-vos. Levanta a sua primeira ação e pega de vez a palavra de Deus em primeiro lugar. Quantos de nós pegamos sempre, todo dia, em primeiro lugar o celular? E quantas vezes você tem pegado em primeiro lugar a palavra de Deus? Nós precisamos começar a ter essa ação. Isso agrada a Deus. Devemos partir desde o início desse ano 2025 e nos esforçarmos
para chegar no final do ano não cometendo os mesmos erros que cometemos em 2024. Eu não estou dizendo que você cometeu, talvez alguém que está aqui cometeu, alguém que está escutando esse culto, depois vai assistir, que ele está sendo gravado, vai fazer uma avaliação disso. Toda coisa errada, deixa para trás, abandone essa roupa suja, muda a sua postura, muda a sua atitude. Atitudes erradas, elas trazem tristeza, não só para você, mas principalmente para o Deus Espírito Santo que mora dentro de você 24 horas por dia. Tudo que você faz, Ele está presente. Ele não está presente aqui só agora no culto, na adoração que foi tremenda, na palavra que está sendo pregada. Ele está presente com você indo embora para casa, quando você está dormindo. 24 horas o Espírito Santo está dentro de você, Ele convive com você. Então qual é a sua primeira atitude nesse ano de 2025? Abandone as coisas erradas. O texto continua nos dizendo mais: tendo-vos revestido do novo homem, que renova no pleno conhecimento. Qual é o pleno conhecimento que você tem de Deus hoje? Qual é o seu tempo de dedicação para esse pleno conhecimento? Será que nós estamos tendo essa preocupação? Porque o Espírito Santo está querendo trabalhar com você, mas se você não dá tempo para Ele te ensinar na própria palavra dEle, você vai ficar aquele crente fraco, raquítico, que não muda de vida, vai chegar no final do ano do mesmo jeito que começou o ano. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer de nós que a gente se renove, que a gente possa vestir-se dessa nova natureza, que a gente possa se renovar. Ele diz aqui no 12:13, está dizendo: revista-te profunda compaixão, bondade, amor, paciência, suporte uns aos outros. E nós só vamos suportar uns aos outros quando nós estivermos nessa total dependência do Senhor e da sua palavra. Você já percebeu como as pessoas estão violentas? Como as pessoas estão rápidas numa resposta brusca? Foi conversado isso no almoço também, muito interessante. Aí compartilharam várias situações de agressividade e tal, aqui em Calçado, lá em Guaçuí, o pessoal que estava de fora no almoço. E é uma verdade, as pessoas estão com estupim curtíssimo. Essa semana passada eu estava vindo de carro, dei seta, só faltei enfiar a mão para fora do Fusca. E o rapaz da moto está vendo que eu estou entrando, ele entrou, forçou, passou por mim, mas ele falou cada palavrão. Eu fiquei assim, boca aberta. É a primeira vez que eu vi um jovem de 18 anos falar tão agressivo com um velho de 68. Agora, e se você dá uma resposta? A palavra de Deus está dizendo aqui, ó: seja humilde, manso, paciência, suporte uns aos outros, perdoando mutuamente. Querido, isso é Bíblia. Não se queixa um do outro. Em outras palavras, perdoe. Quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Eu falei com essa mulher lá no almoço hoje. Ah não, mas eu não consigo. Eu não posso fazer nada se ela não consegue. Mas você que é cristão, está aqui ouvindo essa palavra, para você ela é a palavra de Deus. Não importa a circunstância, o seu papel é liberar, é perdoar, é amar. E Deus sempre vai usar essas pessoas para dar oportunidade para treinar a nossa fé. Então nós precisamos ter atitude nesse ano de 2025 que vamos mudar. E quando é que nós vamos mudar? Quando nós formos revestidos de profunda compaixão. Quando o nosso coração estiver aberto a abençoar o próximo. Enquanto nós não abrirmos nosso coração para ser generoso, amável, não é da boca, falar lindo todo mundo fala, falar bonito todo mundo fala. Nós precisamos de ação, ação amorosa, ação verdadeira.
É isso que o Senhor deseja de cada um de nós, e nós precisamos disso. O texto fala que nós precisamos ser cheios de bondade. Então a bondade é um exercício, a bondade é um esforço. Nós somos chamados para ser bom. E a palavra de Deus nos mostra que Barnabé era um cara bom, era um cara que sabia, ele tinha uma vida que ele preocupava com o próximo. Nós temos que levar uma vida onde nós devemos nos preocupar com o próximo, ajudar o próximo. A Bíblia diz que Barnabé vendeu seus bens para ajudar os pobres de Jerusalém. O que nós temos feito para o próximo? A Bíblia diz que quando Saulo se converteu ao cristianismo, a igreja duvidou e não o recebeu. Mas a palavra de Deus diz que Barnabé, porém, sabendo do caso, ele acolheu Paulo e seus companheiros. Nós precisamos ter atitude de revestir dessa humildade. Nós precisamos ter atitudes que agradam o Espírito Santo. Nós não podemos ter atitude como a do pavão. O pavão se estica todo, ele é aquela coisa linda, mas a soberba faz ele se encher. Pavão, a ave, estou falando do pavão. A soberba dele é tão grande que ele não enxerga os pés dele, que é tão feio. Vai no Google e procura ver o pé do pavão, horroroso. Mas ele é tão soberbo que ele não olha para o pé feio que Deus fez, ele olha para esticado. Ele quer ser o maior, o melhor. E nós não podemos e não devemos ter essa postura do pavão. Que bobagem é sermos assim, gabar de nós mesmos, achar que somos os melhores. Então, querido, vamos ser humildes. Vamos ter atitude em 2025 de dar toda a honra, toda a glória ao Senhor. E quando nós damos toda a glória e todo louvor ao Senhor, nós aprendemos com Jesus: eu sou manso, humilde de coração, aprendei de mim. O que nós devemos fazer? O que significa mansidão? Não é ser frouxo, não é ser mole, não é ser capacho, não é ter sangue de barata. Mansidão é o poder sobre o controle das situações que você está vivendo. É ter o seu equilíbrio emocional diante das adversidades que a vida nos oferece. Quando nós andamos no centro da vontade de Deus, nós somos abençoados, porque nós damos oportunidade a Deus de tratar de nós. Nós não podemos vingar e fazer justiça própria. Eu amo esse texto, tenho ele na minha mente decorado. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontará brasas vivas sobre a cabeça do teu inimigo. Não te deixe vencer o mal vence com o bem. Eu jamais vou deixar o inimigo estragar a minha vida. Eu vou abençoar a vida dele. Não desejo o mal do teu inimigo, porque quem está tomando veneno é você. Nós temos que ter atitudes em 2025 que vai mudar a nossa história. E quando nós temos essas atitudes bíblicas, aproximando do Senhor através da sua palavra, você pode ter certeza absoluta, você deixará de ser uma pessoa irritada, nervosa, estupicurto. Você terá equilíbrio emocional, você terá paz, você terá alegria, independente da circunstância. A palavra de Deus diz no texto que nós lemos: suporte uns aos outros. Irmão, é difícil suportar o inimigo. Amigo é fácil, você come churrasquinho com ele, você almoça com ele. E o inimigo? Mas a Bíblia diz que é para nós amar o inimigo, fazer o bem para o inimigo, abençoar o inimigo. A igreja está entendendo isso? É a palavra. Eu não consigo. O problema é seu. A palavra está mandando você dar um jeito de resolver essa situação.
amar, abençoar e caminhar e se esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Estamos iniciando o ano e o Senhor está dizendo: suportem-se. Precisamos entender que suportar é no sentido de tolerar. Fulano é difícil de engolir, é muito ruim manobrar ele. Não é nesse sentido. É pior, um pouquinho mais difícil. É amar. Não é só difícil de engolir, é para você amar aquele que você odeia. Porque se você não ama aquele que você odeia, você está tomando veneno, e você não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos renovar a nossa mente, porque a palavra de Deus está dizendo que é suportar. Suportar. Deus suportou nós pecadores. Deus matou o filho dele nessa cruz para trazer para nós a salvação. Se Deus matou o filho dele na cruz para trazer a nós a salvação, perdão, o que ele está dizendo para nós? Como que nós não podemos suportar aqueles que são difíceis? Deus está dizendo para nós, é para amá-los, abençoá-los. Nós precisamos entender que o Senhor que fez isso por nós, perdoou nós na cruz do Calvário, Ele está nos dando a oportunidade. Nesse ano de 2025, é hora de nós esvaziarmos o nosso coração de toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, toda amargura. Deixa lá no passado. 2024, tira do seu coração, porque se você não tirar, você está literalmente tomando veneno, e o veneno mata, porque ele gera doenças desnecessárias. Então nós precisamos entender: tome a decisão de perdoar, tome a decisão de abençoar. Uma vez que você perdoa, você liberta, se transforma, você é abençoado e aquela pessoa também vai ser abençoada. Tome logo essa decisão. Se você não tomar, você adoece. Atitudes para o ano de 2025. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de falar. Não mentais uns aos outros, mas despivos do velho homem. Lá no 12, revestivos do novo homem, da nova mulher. Comece a pensar nisso para 2025 e você verá com atitudes que a sua vida será transformada para a glória do Senhor. Nós queremos, antes de encerrarmos, pedir ao Denison, não sei se consegui falar, sua esposa Jéssica, sua filhinha Sara, pode ficar em pé um minutinho. O Gessé lá atrás, pode ficar em pé também um minutinho. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé. Alguns irmãos fossem abraçar esses irmãos, a esposa, as mulheres vão abraçar. O Gessé lá atrás, por favor. Que Deus, jovem da igreja, dá uma caminhadinha lá, jovens. Então o Gessé lá atrás, abraça ele, deseja para ele seja bem-vindo. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Guarda esse texto, guarda essa mensagem no seu coração. Semana que vem não, acho que semana que vem já tem um pronto, né, João? Vai ser em outra semana, não sabemos quando que ele sai não, mas uma hora ele sai gravado. Assista novamente, tenho certeza que Deus vai ministrar profundamente ao seu coração. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por tudo que aconteceu neste lugar. Nós entregamos nas Tuas mãos.
Agora, Senhor, despeça-nos em paz, debaixo da Tua graça. Possamos ter uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana em que poderemos refletir, meditar e viver o novo de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti esse culto, agradecidos por esse precioso nome, que é sobre todo nome, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. A igreja diga amém.